começamos mais um Motivação. Hoje com a história do Rafael, que tá aqui com a mãe dele, a Diagner, que vai contar um pouquinho pra gente. Mas antes, gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos programas que estão imperdíveis, histórias realmente inspiradoras e de muita motivação e que você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Diagner, bem-vinda ao programa Obrigada. Motivação. Conta um pouquinho pra gente o que aconteceu com o Rafael. Então, o Rafinha com 2 anos de idade, né? A gente tinha acabado de se mudar, realizado o sonho da casa própria. E isso a gente se mudou num domingo. Sim. Numa quinta-feira, ele caiu na piscina de casa, né? Nossa. Foi sair de uma porta para entrar na outra, tava chovendo. A gente acredita muito que ele escorregou e acabou caindo dentro da piscina. O atendimento foi muito rápido, né? Ele não tava boiando nem nada, ficou pouquíssimo tempo dentro da piscina. Né, filho? Mas a gente mora na Vila Itopava, né? Sim. E o hospital da Vila não tem suporte. Então, eles fizeram tudo que eles puderam fazer pelo Rafa naquele momento. E ele se afogou, era por volta de 11 horas da manhã. A gente foi pro hospital da Vila. E o SAMU foi chegar, já era 3 horas da tarde, no hospital da Vila para buscar ele. Nossa. Então, assim, a gente ligou para Deus e o mundo, assim, pra ir buscar ele. A gente não tinha plano de saúde na época. E ninguém foi. Eles não acreditavam que ele teria chance, então preferiram atender outras demandas primeiro. E quando eles viram que realmente o Rafa não foi, eles foram buscar ele. Só que também não levaram material para intubação, né? Que na vila não tinha. Amor. Ele ficou sem intubação até as 3 horas da tarde. Sim. No hospital da vila, eles ficaram com um ambu, só ambuzando o rosto dele para tentar oxigenar ele. Né? Não tinha nada lá. E a nossa sorte foi que tem uma enfermeira que trabalha na parte da cirurgia lá, né, da parte estética. E ela conseguiu socorrer o Rafa, porque ela tinha mais noção do que realmente fazer, né? Ninguém estava preparado para aquilo. A gente nunca tá preparada, né? Nunca tá preparado. E daí o SAMU foi chegar, já era 3 da tarde, não trouxeram nada para entubar ele. E levaram para o Santo Antônio, depois, né, umas 3h20 eles saíram de lá. Teve apoio da Guarda Municipal para fazer a escolta da ambulância. Sim. Isso que facilitou, né, ele chegou muito mais rápido, em apenas 20 minutos lá no Hospital Santo Antônio. Mas também foi sem entubar, ele foi em parada, né. Então ali causou mais sequela, porque do tempo do afogamento até chegar na vila e ser atendido ali, foi pouquíssimo tempo de parada. Só que daí, da vila pro Santo Antônio, foram 20 minutos, direto em parada. Daí até chegar lá, né, outra médica atender, aí a gente foi ver ele, a gente chegou lá, era umas 3h40, a gente foi ver ele de novo, era só perto das 7 da noite. Horas depois. Então, assim, teve que fazer acesso ósseo, porque ele tava hipotérmico, né, enfim, então foi bem, bem complicado. Depois do afogamento, ele ficou 15 dias em coma. Uns 3, 4 dias primeiros foram com medicação, né, para controlar o edema e tudo mais. E depois ele acabou permanecendo em coma por ele mesmo. Então, ali os médicos falaram que não teria chance, né. Se por um acaso viesse a acontecer dele sobreviver, já seria um milagre, mas que ele seria apenas um corpo ligado a aparelhos. Que não... Clinicamente, a gente entende hoje, né, que não fazia sentido realmente ele conseguir. Mas a fé sempre foi maior, né? Então, a gente sempre acreditou muito nele, acreditou muito em Deus. No começo não foi fácil, a gente questionou muito a Deus, a gente negou muito tudo isso. E falava que não aceitava o que estava acontecendo, porque o Rafa não merecia aquilo, porque a gente não merecia aquilo. E o Rafa permanecia em coma, ele não melhorava o quadro dele. E essa parte emociona sempre, porque... Ui, tô eu aqui já. Porque depois de 15 dias... a gente entendeu que tudo faz parte de um propósito, né? Tudo. E depois de 15 dias a gente falou assim, uma conversa bem íntima com Deus, assim, eu e meu marido, né? Só nós dois no hospital. A gente falou assim pra Deus, cara, agora é contigo, vai lá, faz o que tu quiser, tá na tua mão. Ele é teu. A gente entende, sabe? Se tu quiser levar ele, leva. A gente não pode ser egoísta de querer ele aqui a qualquer custo. Então, assim... a gente não vai mais te questionar, a gente não vai mais negar, a gente não... Sabe? Sim. Então, assim, agora é contigo. E naquele momento, assim, a gente sentiu uma paz tão grande de ter conversado com Deus daquela forma, por mais que foi muito difícil. Foi a conversa mais difícil com Deus que a gente já teve na vida, assim. A gente sentiu uma paz muito grande, muito grande. E o Rafa não mexia nada. Nada. E no outro dia, depois que a gente sentou e a gente conversou isso, o Rafa começou a mexer o dedinho do pé.
sabe? E eu falei pro meu marido assim, ó, foi um tapa na cara, assim, pra gente entender que, assim, não é nada no nosso tempo. É no tempo de Deus. Não é nada da forma que a gente quer. E a gente tava numa correria tão louca de trabalho, assim, sempre trabalha pra conquistar as coisas pra ele, pra dar o melhor pra ele, que a gente não entendeu que o melhor pra ele é o nosso tempo de qualidade com ele. E naquele momento a gente não tinha tempo pra nada e Deus fez a gente parar. Falou, olha tudo que vocês estão passando, olha tudo que vocês estão vivendo, vocês têm tempo, vocês conseguem tempo. O que a gente faz com o nosso tempo, né? Exatamente. Então, assim, a gente às vezes busca tanto essa estabilização financeira, porque a gente pensa assim, a gente quer a melhor escola, a gente quer, né, as melhores coisas que a gente não teve, a gente quer pra eles. E não é isso, sabe? Então, naquele momento que a gente se conectou mesmo com Deus e se permitiu viver aquele processo, o Rafa começou a evoluir dia a dia. Todo dia. Ele começou a mexer o dedinho do pé, começou a mexer a mão, ele abria o olho. Os médicos diziam, não, é só espasmo, né? Vocês estão vendo coisa, vocês querem tanto uma coisa que vocês estão vendo isso. Vocês precisam aceitar o que está acontecendo, vocês estão em negação. E a gente, naquele momento, assim, a gente se fortaleceu tanto e a gente falou assim, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir. Mas o que ninguém entendia era que dar um jeito é que a gente faria tudo que fosse melhor pro Rafa. Então, assim, o Rafa hoje não caminha sozinho, mas a gente deu um jeito. Ele tem uma cadeira de rodas, Sim. A gente se locomove, sabe? Ele não fala, né, formando frases, mas a gente conversa com ele através do olhar dele. Então, a gente faz perguntas, se ele não quer, ele chacoalha a cabeça que não, se ele quer, ele sorri e pisca mais forte. Então, assim, tem a comunicação. E a gente decidiu, assim, ignorar tudo que estava acontecendo e focar no Rafa. Sabe? Focar na reabilitação dele, que a gente acreditava, e nos planos de Deus. Sim. A gente não sabe qual é o propósito, né? Mas ele existe. Ele existe. Então, tudo que a gente está passando hoje, tudo que a gente já passou faz parte do processo. É um processo árduo, é um processo longo. Mas, assim, quem diria que o Rafa ia tirar tráqueo? Sabe? Depois de 3 anos. Era praticamente impossível isso acontecer. Seria pra vida toda e ele tirou. Toda. Exatamente. Os milagres estão acontecendo, né? Aos poucos. Isso. Né, Rafa? Então, assim, tudo é no tempo de Deus. E depois que a gente entendeu isso, se tornou muito mais leve o processo. Né? A gente, como a gente fala, a gente quer tudo pra ontem. Pra gente, assim, o Rafa ia acordar do hospital, sair correndo, andando como se nada tivesse acontecido, sabe? Só que não é bem assim. Então, demorou alguns meses pra ele começar a olhar pra gente, pra ele começar a interagir. Hoje ele tenta gatinhar sozinho, a gente larga no chão, ele tenta. Então, assim, ele tá reaprendendo. Né? É como se fosse um bebezinho aprendendo tudo de novo, Ele é um bebê de né? novo, exatamente. E uma coisa que a gente buscou muito foi profissionais que acreditassem nele. Sim. Então, assim, a equipe que a gente tem hoje, né, de fisioterapeutas, médicos, enfim, todo mundo acredita nele. No começo a gente trocou, assim, porque... Não cria, às vezes, uma afinidade, né? Eu não precisava de alguém que me dissesse assim, é isso que tu tem e deu, acabou. Sabe? Eu precisava de alguém que dissesse assim, olha, a gente tá aqui agora, mas a gente pode chegar lá na frente. Aonde a gente vai chegar? Não sei. Um pouquinho melhor todos os dias, né? Então assim, o Rafa vai andar, vai falar, vai comer pela boca? Não sei. A gente vai tentar. Então assim, quando a gente alinhou todo mundo assim, que acreditava que a gente ia continuar, que a gente ia tentar, fluiu assim. Então já são 3 anos de processo de reabilitação e cada dia é mais leve, né? Fácil? Não é fácil. Cada dia é uma nova dificuldade. Assim como qualquer outra criança, né? Sim. Fica doente, fica gripadinha, a gente fica nervosa, né? Tem medo do futuro, como qualquer outra criança. Então, hoje, né, Rafinha? O Rafinha se torna melhor cada dia. Ele quer muito. Ele quer, a gente percebe nele essa vontade, sabe? De viver, de fazer as coisas. Então, a gente sempre diz assim, como a gente pode desistir? Até porque ele já caminhava, já interagia tudo, né? Ele tinha 2 aninhos. Tinha 2 anos, eu já fazia tudo. Ele já falava na época? Falava, bastante. Que tem crianças que às vezes demoram um pouquinho, né? Passa dos 2 aninhos ali. Não, ele já formava bastante frases, já falava bastante coisa, bem inteligente. Rafa. Filhão. E o Rafa gosta de brincar. Gosta de fazer bagunça com os tios dele. Tu comentou pra mim que ele é ciumento? Ele é ciumento, demais. Como é que ele demonstra o ciúme dele? Ele fica bravo. Fica bravo? Fica bravo. Se eu pegar algum neném no colo, ele já fecha a cara, ele começa a se negar de vir no meu colo depois. Aí tem que ir convencendo ele que não, que é o único neném da mãe. Aí ele fica mais tranquilo. Aí depois vocês fizeram um plano de saúde. Isso, ele sofreu afogamento em maio de 2020.
A gente ganhou alta depois de 45 dias, já era quase julho, assim, quando a gente ganhou alta. E em setembro a gente conseguiu o plano de saúde. Foi bem ali na época de pandemia, né? Foi. Bem no início da pandemia. Ele tinha acabado de começar a ir na creche, aí depois veio a pandemia, teve que ficar em casa, né? Sim. Mas daí... Tu trabalhas hoje Não. integral com ele? Integral com o Rafa. Filhão, aí pra manter, né? A gente faz vários eventos, né? Faz pastelada, faz feijoada, faz rifa. Então, a gente sempre tá fazendo algum evento pra manter o tratamento dele, porque só meu marido trabalha, né? Então, além do plano de saúde que a gente paga, ele não ganha alimentação. A gente tá tentando a negativa já, de novo, né? Pela terceira vez a negativa, pra entrar com o processo e pedir alimentação dele. Sim. Né? Mas hoje a gente não ganha. Então, nesses 3 anos que a gente não uma ganha, batalha a gente atrás da compra. outra. E fórmula só aumenta, né? Só aumenta. Então, assim, ó, o Rafa hoje, ele mama praticamente uma latinha por dia, de 400 gramas. Nossa. E tá R$77. Às vezes a gente consegue na promoção por 65. Então, é por dia, só alimentação. Só alimentação dele. Fora que tem bombinhas, né, pro tratamento. Quando ele usava traque, agora pós-traqueostomia, que precisa fortalecer o pulmão dele, né? Sim. Uma é 450, outra é 180. Nossa. E isso é mensal, né? Então, assim, fora outros custos como qualquer outra criança. É roupa, é fralda. Ele usa fralda ainda? Ele usa fralda ainda, Então, todos esses custos que a gente já tem, ainda tem deslocamento de terapia, porque a gente mora na Vila Itopava e a gente faz fisioterapia aqui no centro. Porque lá não tem, né? Não tem profissionais especializados, assim, pra questão cerebral. Então, a gente vem pro centro todo dia. Tá, tu comentou que hoje tem também a... Hoje ele tem médico, Hoje ele tem médico. Então, a gente sempre tenta aproveitar essa correria, né? Sim. Vem uma vez só, faz tudo junto, pra depois voltar pra casa, porque é longe. E hoje, o que ele mais precisa? O que vocês estão buscando de prioridade hoje pra ele? Então, na questão do tratamento, é o andador dele. O andador. Isso, ele precisa de um andador, né? Pra Como conseguir é que é esse andador? É um andador adaptado. Ele vem com todas as medidas para segurar o tronco dele, né? As perninhas dele. É meio que sob medida? É sob medida, Para ele poder fazer o treino de marcha, né? Então, Sim. o andador vai deixar ele em pé e vai ajudar com que ele troque as perninhas para fazer os passos. Né, filhão? E com isso ele vai treinando. Ah, ele vai treinar praticamente assim, o andar dele? Isso. Olha que legal, Rafa! Vai treinar o andar de novo. Vamos conseguir, né? Vamos lá, né, filho? Aí Pra com brincar. o tempo, né? Vai estabilizando, vai fortalecendo e vai conseguindo sozinho, né? Mas é com o tempo. E hoje tu acredita na cura dele 100%? Eu acredito. Acredita? Uma coisa que eu sempre digo assim, ó, Deus vai permitir ele chegar onde ele tiver que chegar. Sim. Né? Seja andando ou não, né? Falando, alimentando via oral ou não. A gente acredita muito no propósito de Deus. A gente acredita que o Rafa vai conseguir. Mas a gente tá com o coração tranquilo de que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Sabe? Porque gera muita frustração. E é uma coisa que eu converso com muitas mães hoje, porque tem mais afogamento do que a gente imagina. Muito, muito mais do que a gente imagina. E é um piscar de olhos, é numa banheira, é numa jacuzzi, comendo, é numa piscina, se alimentando, comendo. às vezes a criança assim, engasga. Então, assim, sabe? Então, é muito mesmo, assim. E tem muitas famílias bem mais carentes que passam por situações, assim, muito difíceis. Então, a gente sempre tenta ajudar da forma que a gente pode, né? E uma coisa que eu sempre falo pra elas, assim, acredita no processo. E, assim, é uma coisa que eu não fiz. Olha pra ti. Porque durante 2 anos, né? Faz 3 anos já. Mas durante 2 anos eu não me enxergava. Só enxergava o Rafa. Né? Eu, como pessoa, eu não existia. Então, assim, eu achava que eu não precisava fazer terapia. Achava que, tipo assim, eu tô bem. Não que terapia fosse algo bobo, mas assim, não, eu tô bem, eu não preciso. Eu tô forte, tá tudo certo, tá tudo bem. E fui levando. E a gente falou, né, que nem eu falo pro meu marido. A gente colocou, assim, uma selinha na frente do olho e só foi reto. E depois de 2 anos, o Rafa, assim, tá super bem. Estabilizou, diminuiu as demandas. Os exames dele, graças a Deus, sempre bom. Começou, né, a ganhar peso, que é uma das dificuldades, porque ele gasta muita caloria, ele não para o dia inteiro. A gente vê, ele é bem hiperativo. Ele não para. Tem muita vontade, né? Tem. Ele quer mexer em tudo, quer ver tudo. Eu quero me divertir. E daí, assim, eu sempre falo pra elas assim, eu não olhei pra mim como pessoa. Engordei mais de 10 quilos nesse processo. E pensava, não, tá tudo bem, eu sou forte, e é isso.
importante é ele. E daí depois de 2 anos, assim, quando tudo estabilizou, diminuiu a demanda, eu consegui olhar pra mim e falar assim, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Sabe, quem sou eu? Cadê a Chegar no Diagner? espelho e dizer, nossa... Cadê a Diagner? E assim, ó, a gente começa a fazer terapia, começa a entender que a gente não precisa ser forte o tempo todo, que a gente pode chorar, que a gente pode cair e no outro dia a gente respira e começa tudo de novo, né? Então, assim, antes eu era muito mais forte, digamos assim. Hoje uma febre do Rafa me desestabiliza. Mas por quê? Porque eu não me permiti viver tudo isso, sabe? Então, assim, a gente sempre entendeu o processo, a gente sempre aceitou o que estava acontecendo com a gente, porque faz parte, né? Sim. Do que a gente tem que A passar. gente não é forte o tempo todo. E a gente precisa olhar pra gente. A gente tem que estar bem. Exatamente. Pra poder cuidar de alguém. A gente tem que estar bem. E eu entendi isso depois de muito tempo. Então, assim, eu vejo muitas mães que estão passando por isso agora, fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo. Então, eu sempre falo pra elas assim, gente, calma, respira, faz terapia, né? Se tiver condições, se não tiver, a gente conversa nós mesmas, uma entre a outra ali, pra tentar se ajudar. Vocês têm um grupo hoje? Tem um grupo de mães também aqui da região e tem outras mães que eu fui conhecendo pelo Instagram, né? Que elas foram chamando pelo Instagram. Porque assim, ó, quando o Rafa sofreu afogamento, a gente vai em busca de inspiração, né? De alguém que passou por isso e tá super bem e que a gente pode olhar pra aquela pessoa e falar assim, eu também vou conseguir. Então eu procurei muito. Só que eu não tinha ninguém. Sabe? Ninguém parava pra te dar uma atenção, ninguém parava pra conversar e falar assim, calma, respira, faz parte do teu processo, vai ficar tudo bem. Ele precisa passar por isso agora. Então, eu sempre decidi que, assim, qualquer mãe que viesse falar comigo, eu ia dar atenção, não importa a hora, né? Até meu marido fala, tipo, vai dormir, às vezes é de madrugada, a gente tá conversando. Mas eu entendo que aquela mãe só tem aquele horário pra conversar. Então, a gente passa, às vezes, madrugada conversando, né, filho? E a gente sempre tenta ajudar dessa forma, assim. Porque eu falei, eu não tive esse apoio no começo. A gente teve apoio da nossa família, né? 100%, assim. Né, Rafa? Os vovôs, as tias. Esse grupo de mães são todas de meninas que se afogaram, de crianças? Não, tem várias, né, deficiências, assim. Tanto paralisia cerebral por nascimento ou por algum tipo de acidente, sendo afogamento ou não. Crianças com síndrome de Down. São várias patologias, né? Sim. E a gente vai se ajudando. Às vezes uma tem um leite mais barato para vender para outra, ou indicação de algum profissional. A gente vai tentando se ajudar dessa forma. Que é bem importante essa rede de apoio, né? Muito, muito. E às vezes eu entendo assim que, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio, né, da nossa família, mas algumas delas não têm. Né? A única coisa que elas têm é a gente ali do grupo mesmo para conversar, para desabafar, para pedir alguma ajuda. E o quanto é importante, às vezes, tu pode não ter o tempo de conversar com aquela mãe, mas dizer assim, vai dar tudo certo, a gente pode conversar mais tarde, né? A pessoa se sentir importante naquele momento. Porque muitas vezes tu manda mensagem e a pessoa nem tchum. Eu passei muito por isso. Nem tchum. Manda pelo menos, né? Mais tarde a gente pode conversar, ou amanhã, hoje tá corrido pra mim, né? Sim. Porque assim, às vezes a pessoa também tá num compromisso, ou tá, né, num auge, às vezes um lápis de alguma coisa e não tá tendo aquele tempo ali. Sim. Mas assim... podemos conversar amanhã, hoje tá corrido pra mim, mas vai dar tudo certo, né? E às vezes a gente só quer desabafar mesmo, sabe? Só quer chorar com a outra mãe e falar assim, cara, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo. Tá difícil. E daí a outra mãe vai falar o quê, né? Calma, respira, vamos conversar, vai dar tudo certo. Por isso é tão importante a terapia, né? Porque, ele quer assim, tomar água? Ele não, é só pela... ele só quer mexer. Eu alego aqui, né, gente? Eu já quero dar água. Não, ele é bagunceiro mesmo. Mas, assim, a terapia, que eu digo pra elas que é importante, porque é sem julgamento. A pessoa que tá te ouvindo, ela não vai julgar pelo que tu passou. Porque, assim, ó, principalmente afogamento, a gente sofreu muito julgamento no começo. Como? Muito. Vocês não cuidam, vocês não olham. Mas estava com quem? Não interessa com quem tava. Criança é um piscar de olhos. Não interessa. É um segundo. Podia estar segurando a mão da criança, que se ela saiu correndo pro lado da piscina e caiu ali, naqueles segundos já acontece alguma coisa. Então, assim, a gente sofreu muito, muito, muito julgamento no começo. E no começo desestabilizou a gente um pouco. E depois, assim, a gente falou, cara, vocês não têm ideia do que a gente tá passando. Só a gente que tá aqui dentro de casa, a gente sabe o que a gente tá passando. Algumas pessoas, às vezes, tentando conversar com a gente para tentar dar um apoio, mas, né... Vocês mesmos, muitas vezes, se julgaram. Com certeza. Disso, né? Com certeza. O auto-julgamento já é difícil, aí as outras pessoas julgarem mais ainda é muito complicado para um pai e para uma mãe. Com certeza.
Porque tu quer voltar aquele segundo, que não acontecesse, que ele fizesse. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, não adianta. Independente aonde estivesse, com quem estivesse, o que é pra acontecer faz parte da nossa vida, né? Faz parte do nosso processo. Então, ia acontecer, independente de qualquer situação. E as pessoas não entendem isso, né? E outra coisa que, até esse autocuidado que eu digo, a gente sofre muito julgamento, porque assim, a gente vive em campanha pelo Rafa, né? Pra comprar o leite dele, pra manter as terapias dele. Hoje vocês têm as rifas, tem as vaquinhas. Isso, a gente tá fazendo ação pra comprar o andador e tem a rifa por conta da fono dele, né? Que a gente tá tendo que pagar particular. Mas assim, aí o pessoal vê assim, ó, que eu converso muito com as mães, elas não querem sair de casa com os filhos pra ir num shopping. Porque assim, ó, eu tô fazendo campanha, aí a pessoa vai me ver lá no shopping comprando alguma coisa. Você vive? As pessoas não entendem isso, sabe? Então, assim, poxa, tu tá fazendo campanha pra comprar uma coisa pro teu filho você e tu tá tem lá uma fazendo vida, tua unha. você precisa viver a tua vida. Não é todo mundo que entende isso. Quem não entende, isso é um problema deles. E a gente aprendeu isso agora, depois de muito tempo. O que as pessoas pensam, deixam de pensar, isso é um problema delas. E a gente entendeu isso, e no começo não. Pensa, meu Deus do céu, fazer uma unha? Cortar um cabelo? Jamais, jamais. Como que eu vou gastar R$60 comigo, sendo que dá quase uma lata de leite do meu filho? Entende? O auto-julgamento. E as pessoas, a gente já pensava assim. Aí as pessoas vinham e falavam assim, pois é, como assim? Tu tava no shopping, eu te vi passeando lá, tava com uma sacola de roupa. Como que tu foi gastar roupa? Eu uso sendo roupa? Que teu filho... Sabe? Então as pessoas nem sabiam o que de fato era, podia ou não ser pra gente, mas assim, esse é o julgamento. E todo mundo que tá fazendo campanha passa por esse julgamento. E eu entendo que sim, tem pessoas que fazem campanha... Você tem vontade de assistir um filme no cinema. Você tem vontade de comer um lanche em algum lugar. Exatamente. Você tem vontade de ir num parque, fazer um piquenique. Isso é saudável, isso é qualidade de vida, porque, isso é assim, bem-estar. O Rafa precisa disso também. Precisa. Né? Eu, como mulher, marido e mulher, a gente precisa disso também, sabe? Ter um momento nosso, ter um momento em família com o Rafa, pra gente passear, pra gente viajar. Então, assim, hoje a gente não julga. E é tão sabe? importante, assim, além do amor que vocês têm pra ele, ele sentiu o quanto o pai e a mãe se amam. Às vezes é tão mais importante do que o amor transmitido pra ele, mas ele vê o quanto o pai e a mãe dele se amam e vivem a vida, porque isso vai iluminando ele também, ele vai se sentindo bem. Então se permita que o que os outros julgam, deixam de pensar, isso é um problema deles. Vai dar consciência, eu sempre falo, você vai ajudar alguém, olhe sem olhar a quem. É o teu propósito em estar ajudando. Se você ajuda... Às vezes eu faço... na internet, muitas pessoas querem explorar e dizer assim... eu ajudei com tanto. Mas, outro dia eu fiz uma doação de R$12 e postei. Porque às vezes as pessoas têm vergonha de ajudar com pouco também. A gente recebe doação de centavos. São aquelas pessoas que têm toques, e faz né? toda a diferença. Então, assim, a gente já recebeu... uma doação que me marcou muito, assim, muito. Quando a gente tava fazendo uma campanha pro Rafa... Pra que era, filha? Eu não lembro pra que era a campanha específico. Mas a pessoa doou 54 centavos. E daí, no comprovante, ele tava escrito assim... era tudo que eu tinha, mas Deus vai multiplicar. Amém. E daí, assim, ó, aquela pessoa me mandou mensagem no Instagram. É a intenção, gente. Mandou mensagem no Instagram pedindo desculpa por só ter 54 centavos pra doar, mas era tudo que ela tinha naquele momento. Meu Deus. Eu agradeci demais. Eu falei, você não tem ideia da diferença que você tá fazendo na nossa vida. Que o teu R$1, 10 centavos faz toda a diferença. E quando eu entrei naquele Instagram, você não tem ideia do quão carente era aquela família. E assim, ó, era o que ela tinha e ela tirou pra dar pra gente. Porque ela entendeu que a gente precisava naquele momento. Mas assim, ó, tu via pelas fotos do Instagram dela que era uma família muito carente, muito carente. E eu pensei assim, cara, tudo que ela tinha, ela deu pra gente. Que Deus multiplique imensamente na vida dela. Com certeza Deus multiplicou de alguma forma. Porque assim, às vezes as pessoas pensam que quando ela doa em dinheiro, ela vai ser abençoada em dinheiro. Não. E nem sempre é assim. Muitas vezes as tuas bênçãos, elas vêm através de uma saúde, de uns livramentos, Com de certeza. alguns livramentos. Alguns. Então, assim, o teu propósito, a tua intenção é que tem que valer. Se o teu coração tá dizendo pra você fazer algo, faça. O que aquela pessoa que tá recebendo vai fazer com aquilo já não é mais com contigo, ela, né? É com É ela. com a consciência dela o que ela vai fazer com aquilo. Então, se ela vai usar pro bem, pra algo que talvez aos seus olhos não seja legal, é com ela. A tua parte tu fez. Exatamente.
E hoje vocês têm uma vaquinha. Como é que funciona a vaquinha? Na verdade, a vaquinha tá desativada, né? Mas a gente faz campanha ali pelo Pix mesmo, do Rafa. É diretamente dele, a conta Vai dele. na conta dele. É tudo dele, é todo o valor... Todo o valor que entra na conta dele é usado exclusivamente pra ele. É pago Qual plano é a de vaquinha? saúde. Qual é o Pix dele? O Pix é o CPF. É o CPF dele? Isso, A gente pode dizer aqui? Pode, claro. Pode? Qual que é? 140 356 54906. Tá no Instagram dele também, tá lá Como no é que é o Instagram dele? É @JúlioRafaelDeSá. Ajude o Rafael de Sá. Isso. Tudo junto. Tudo junto, Vamos ajudar o Rafael, né? né, Rafael? Aí todas as informações estão lá no Instagram dele, a gente sempre tá postando alguns comprovantes também, pro pessoal entender Sim. que é em prol do tratamento dele, né? E falar para as pessoas que realmente, se elas tiver 10 centavos e elas Sabe forem o que é doar pro interessante? coração, Uma hora tu postar algo que você fez pra você, mulher e mãe. Porque isso vai incentivar, não as pessoas que estão ajudando, mas as outras mães que passam pela mesma situação e muitas vezes se deixam de lado. Verdade, não tinha Faz pensado isso, nisso. Faz Não tinha isso, pensado pra incentivar essas mães, porque o julgamento é das pessoas. É uma coisa que eu sempre digo para elas assim, ó, o que me faz bem, o que me deixa feliz, né, é fazer meus cílios. Sabe, fazer meus cílios, fazer minha sobrancelha, hoje é algo que eu faço por mim, coisa que eu não fazia há muito tempo. Então, assim, que nem eu falei, meu Deus, cabelo mais de um ano sem fazer, a gente vai deixando, e, sabe, vai passando. Mas, assim, eu falei assim, não, calma, agora o último ano eu falei, vou olhar pra mim também. Sim. Então, assim, que nem eu falo, é uma coisa que eu faço por mim, uma coisa que eu gosto, que eu me sinto bem, e é aquele momento que eu tiro aquela 1h30, 2 horas pra mim, sabe? Então, assim, é algo que eu comecei a fazer há pouco tempo. Há pouco tempo, e hoje eu vejo assim o quão importante, o quão mais leve seria se eu tivesse olhado pra mim como pessoa, como mulher antes, sabe? Mas é o processo, é o teu tempo. Eu tive que aprender dessa forma, né? Foi importante assim, porque hoje se tu dá tanta atenção para algumas mães e mulheres, com certeza aquele tempo que tu não se olhou é importante para tu conversar com outras. Muito provavelmente, né, filha? Tens alguma mensagem para passar para as pessoas de casa? Que elas julguem menos, né, as outras pessoas, porque elas não sabem o que as outras pessoas estão passando. Que, independente se for 10 centavos que elas puderem doar para uma campanha, não digo só para do Rafa, tem outras crianças que precisam, que elas doem do coração, de verdade. E que as pessoas ensinem, principalmente os seus filhos, a inclusão. A inclusão. Porque hoje em dia, a gente não dá bola, assim, né, nós, porque... Pra mim, o que importa é ver o Rafa feliz. Só que dessas outras mães que eu vejo que elas não saem de casa, é porque as pessoas ficam olhando torto, elas... Sabe, quando vai dar uma mamazinha pro Rafa, ele mama na gastro. Independente onde eu tô, se eu precisar pendurar aqui na cortina uma mamadeira, eu vou pendurar. Sim. Ele tá alimentando, sabe? Então, assim, ó, eu sei que existe uma curiosidade com coisas diferentes, mas que as pessoas aprendam também a não olhar com dó. Porque o que muitas pessoas relatam pra gente, assim, ó, é que elas não se sentem bem com alguém quando vê uma criança com deficiência, em vez de falar assim, oi, Rafa, que lindo você é, Rafa, e conversar com ele, sabe, olhando no olho dele como qualquer outra criança, como faria com qualquer outra criança. Sim. Elas chegam, elas olham, elas já mudam a expressão facial e já ficam, ai, coitadinho. Não, coitadinho de quê? Poxa, o Rafa é uma criança super feliz, tem saúde, sabe? Ele faz as bagunças dele como qualquer outra criança. Ele tem limitações, mas ele é uma criança normal. Normal. Entende? Então, assim, e cada vez mais, né, Rafa? Cada vez mais. Nosso programa tá chegando ao fim. Foi um prazer conhecer vocês, tá? A gente agradece. Gente, ficamos por aqui. Obrigada pela participação. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais, vão lá no Instagram deles, tá? E quem puder ajudar a gente de coração, desde já agradecemos, né? Com certeza. Pra cada vez o Rafa ir se superando e evoluindo. Com certeza. Né, Rafa? Obrigada com a gente. Obrigada. Beijo, até a próxima.